Eu nunca imaginei que um segredo proibido pudesse me devorar por dentro, como cupins, roendo as fundações de uma casa antiga. Foi assim que começou, num dia quente de novembro, quando o barulho insistente daqueles insetos me obrigou a fugir do meu próprio lar. Meu nome é Patrícia e há 4 anos eu me casei com Sérgio, achando que tinha encontrado a estabilidade que sempre busquei. Mas a vida é traiçoeira, não é? Em poucas horas, o apartamento que construímos juntos virou um caos de pó de madeira e desespero, e lá estava eu, com uma mala nas mãos, batendo a porta do meu sogro. O velho Afonso, a casa dele era um lugar opressivo, cheia de sombras e silêncio, como se as paredes guardassem histórias que ninguém ousava contar. Afonso morava sozinho em uma casinha modesta no interior de São Paulo, com janelas gradeadas e um quintal cheio de mangueiras que pingavam frutos maduros no chão. O cheiro de mofo e café passado misturava-se ao ar úmido, grudando na minha pele como uma segunda camada. Entre, filha, ele disse, com aquela voz rouca e cansada, os olhos escuros me avaliando de cima a baixo. Eu me senti exposta, vulnerável, como se ele pudesse ver os pedaços quebrados que eu escondia. Os primeiros dias foram um tormento de solidão. Sérgio mal atendia minhas ligações, alegando trabalho na oficina mecânica lá em Guarulhos. Mas eu descobri a verdade num celular esquecido mensagens de amor com outro homem, palavras que me cortaram como uma faca enferrujada. Meu coração doía uma mistura de raiva e vazio, que me deixava à deriva. Afonso notou minha tristeza e ele sempre foi perceptivo, com suas mãos calejadas de anos trabalhando na roça. O que está acontecendo, Patty? Ele perguntou uma noite, enquanto eu lavava a louça no tanque gasto. Eu hesitei, mas as palavras saíram como um rio transbordando. Sérgio me traiu, Afonso. E eu me sinto tão sozinha. Foi aí que o proibido começou a se insinuar, como um vento quente soprando pelas frestas. Seus toques acidentais na cozinha, o jeito como ele me olhava durante o jantar com aquele fogo velado nos olhos. Eu sei, era errado, uma linha que eu jurava nunca cruzar. Mas a carência me cegou e, num momento de rebeldia desesperada, eu me joguei no abismo. Seus beijos tinham gosto de culpa e desejo misturados ao cheiro de sua colônia barata. Meu Deus, que eu fiz? Agora, deitada no escuro, eu sinto o peso disso tudo, como se os cupins tivessem se espalhado para o meu casamento. Sérgio vai descobrir em breve, eu sinto no ar, como uma tempestade se formando. E aí, o que sobra de mim? Uma versão nova, talvez, forjada no caos, mas cheia de cicatrizes. Eu não sei se posso me perdoar, mas algo dentro de mim se agita, uma centelha de força que me faz questionar. E se isso for o começo de algo real? A resposta me escapa, deixando-me na beira do abismo, com mais segredos do que respostas. O que virá depois? Eu não durmo pensando nisso. Naquela noite, o que viria depois me assombrou como um fantasma perambulando pelos corredores da minha mente, me arrancando do sono com o coração acelerado. Eu me virei no colchão gasto de Afonso, cheiro de lençóis úmidos e velhos se misturando ao suor frio que cobria minha pele. O que virá depois? Eu me perguntei, falando baixinho no escuro, como se você, leitor, estivesse ali ao meu lado, testemunhando minha confusão. Mas a resposta veio mais cedo do que eu esperava. Num amanhecer chuvoso que transformou o mundo lá fora num borrão cinzento, Afonso estava na cozinha quando eu desci, o vapor do café subindo como fumaça de um incêndio contido, enchendo o ar com um amargo que grudava na garganta. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que me devoravam com desejo proibido, agora pareciam carregados de uma sombra mais profunda. Pá, tem algo que eu preciso te contar, ele disse, a voz tremendo como folhas secas ao vento. Eu congelei as mãos apertando a borda da mesa, sentindo o frio da madeira lascada se infiltrar nos meus ossos. O quê? Sérgio? Ele sabe? Eu perguntei, as palavras escapando como um sussurro apavorado misturado com o som da chuva batendo nas telhas. Ele se sentou devagar, as mãos calejadas tremendo sobre a xícara, e aí veio o golpe que rachou o meu mundo ao meio. Não é só sobre Sérgio, ele murmurou, os olhos fixos nos meus. Eu sou o seu pai, pá, seu pai de sangue. O ar fugiu dos meus pulmões como se uma mão invisível tivesse me esmagado o peito e o quarto girou num vórtice de náusea. Meu estômago revirou, o gosto de Billy subindo à boca, enquanto imagens do nosso pecado, os beijos, os toques se transformavam em algo podre, viscoso, como lama cobrindo minha alma. Como assim?
Eu sempre soube que minha mãe guardava segredos, mas isso era uma traição que contaminava tudo, virando meu casamento. Minha vida num emaranhado de mentiras que eu nunca poderia desfazer, a raiva me invadiu, quente e selvagem, misturada a um medo gelado que se espalhava pelas veias. Você mentiu para mim esse tempo todo. Para quê? Para me destruir ainda mais, gritei, as lágrimas queimando como ácido nos olhos. Afonso tentou se explicar, balbuciando sobre promessas antigas, sobre minha mãe e um erro do passado, mas suas palavras só cavavam um buraco mais fundo. Eu me senti partida ao meio, os fragmentos do meu ser se perdendo no abismo, o amor que eu pensei ser real, agora envenenado por esse laço proibido que eu nem sabia que existia. E Sérgio, ele sabia? Essa dúvida me picava como um mosquito insistente, criando uma nova camada de terror, mas no meio dessa devastação, uma faísca teimosa acendeu dentro de mim, um vestígio de força que sussurrava: você sobreviveu ao caos antes. Sobreviva de novo. Eu me levantei, o corpo trêmulo, e corri para o quarto jogando roupas na mala como se fugir pudesse apagar o passado. No entanto, cada passo para a porta abria uma nova porta para o desconhecido, e se Sérgio estivesse à espera lá fora, pronto para o confronto final? O que mais esses segredos guardavam? Eu parei no limiar e o coração batendo como um tambor de guerra, me perguntando se eu era capaz de enfrentar o vendaval que se formava. E agora, leitor, o que eu faço com essa verdade que queima como fogo vivo? O abismo me chama e eu não sei se vou cair ou voar. Naquele momento, parado no limiar da porta, o abismo me chamava como uma correnteza escura puxando meus pés para o vazio. Eu olhei para o mundo lá fora, a chuva ainda caindo grossa e fria, molhando as folhas das mangueiras no jardim como lágrimas de um céu choroso. E me perguntei, leitor, se eu era louco o bastante para pular. Mas antes que eu pudesse decidir, uma dor aguda perfurou minha cabeça como uma faca enferrujada raspando os ossos, e o mundo girou num turbilhão de memórias que não eram minhas. Eu cambaleei para trás, as mãos agarrando a madeira da porta, cheiro de mofo e chuva se misturando a um gosto metálico na boca. O que é isso? Eu sussurrei para você, leitor, como se você pudesse me salvar desse pesadelo que brotava de dentro. Imagens flutuaram eu nos braços de Afonso, mas não como eu lembrava, eu era caçadora, não a caça, rindo de um segredo que eu mesma forjara. Meu coração acelerou, o suor grudando na pele como cola, enquanto eu via Sérgio me observando de longe, seus olhos cheios de cumplicidade, não de raiva. Espere cumplicidade? Não de raiva, espere cumplicidade. Como assim? Eu sempre achei que era vítima das mentiras deles, mas agora parecia que eu era o fio que tecia a teia. E aí veio o golpe, leitor, que me fez duvidar de cada respiração que eu já dei. Com a mão trêmula, peguei o espelho quebrado no corredor, aquele mesmo que eu ignorei por semanas, com suas lascas afiadas como dente de predador, e me vi, mas não só mim. Havia outra ali, uma sombra nos meus olhos, uma versão distorcida que sussurrava: você sabia, Pat? Você sempre soube. Meu estômago revirou, o vômito subindo como bilha amarga, enquanto a verdade se derramava. Eu tenho outra personalidade, uma que toma o controle quando o medo é grande demais, que planejou tudo isso, os encontros com Afonso, as mentiras para Sérgio. Era eu que enviava as mensagens, eu que armava as armadilhas. E agora, com essa revelação, o amor que eu pensei ser puro se transforma em um monstro que eu mesma criei. A raiva me invadiu, quente como pimenta malagueta queimando a garganta, misturada ao medo gélido que congelava o sangue nas veias. Como eu pude, eu sou a traidora, gritei para o vazio, as lágrimas escorrendo como chuva ácida. Mas essa faíscola de resiliência, essa centelha teimosa que me lembra que depois da tempestade vem o sol, sussurrou que talvez eu possa lutar, me reencontrar. Eu me virei para a mala, pronta para fugir, mas e se essa outra voltar? E se ela revelar mais segredos, destruindo o que sobrou da minha sanidade? Agora, leitor, enquanto eu me arrasto para a rua, a chuva lavando meu rosto sujo de culpa, uma nova pergunta me assombra: quem sou eu de verdade? E quem dá no controle? O abismo ainda me chama. Mas desta vez pode ser que eu pule de propósito. Enquanto eu ficava ali, na beira daquele abismo invisível, a chuva batendo na minha pele como chicotadas de um vendaval cruel,
Eu me perguntei se pular seria o fim ou apenas o começo de um novo inferno. O vento uivava nos meus ouvidos, carregando o cheiro de terra molhada e flores murchas do jardim, e eu sentia o vazio me puxar, como se mãos frias e espectrais me envolvessem nos tornozelos. E aí, leitor, eu pulo? Eu sussurrei para você, a voz tremendo como um galho seco no temporal, cheia de uma raiva misturada com um desejo louco de deixar tudo para trás. Mas antes que meus pés se soltassem do chão, a figura emergiu da neblina, uma sombra familiar que me paralisou num lugar. Era Sérgio, ou pelo menos eu achava que era. Ele se aproximou devagar, o casaco encharcado grudando no corpo, como uma segunda pele, os olhos fixos nos meus com uma intensidade que me fez gelar o sangue. Pat, para com isso ele disse a voz rouca como o rangido de uma porta velha, mas não havia raiva ali nem julgamento. Havia algo pior, cumplicidade, a mesma que eu vira nas memórias roubadas. Meu coração disparou, batendo como um tambor de carnaval fora de ritmo, enquanto ele estendia a mão. Você acha que eu não sabia? Acha que tudo isso foi surpresa. As palavras dele me atingiram como um raio quente e seco no meio da tempestade, rasgando a realidade em pedaços. Eu cambaleei para trás, as unhas cravando na terra úmida, o gosto de ferrugem enchendo a boca. O que você quer dizer? Eu gritei, a voz ecoando como um lamento pedido no sertão. E aí veio o golpe, leitor. O que virou meu mundo de cabeça para baixo, Sérgio confessou que ele e Afonso eram uma mesma teia de mentiras, um plano que eu mesma havia ajudado a tecer com minha outra personalidade. Você não é a vítima, Pat. Você é o centro disso tudo. Eu soube desde o início. Quando você começou a mudar e eu ajudei porque te amo, porque você me pediu para fazer parte, minha mente girou num turbilhão, imagens de noites furtivas e sussurros no escuro, voltando como fantasmas de uma feijoada amarga. Eu sempre pensei que Afonso era o traidor, o homem que me enredou em suas armadilhas, mas agora Sérgio revelava que Afonso nunca existiu, era um nome falso, uma máscara que eu criei para minha própria insanidade, e Sérgio estava por trás de tudo, fingindo ser o inocente enquanto alimentava minha outra eu. Se me usou, eu cuspia as lágrimas misturadas à chuva, o peito ardendo como pimenta dedo de moça. Mas ele negou, os olhos brilhando como a verdade que doía mais que qualquer ferida. Não, Pat. Nós conspiramos juntos, você e eu, para escapar de algo pior. Lembra das cartas, das promessas no quintal da vovó em Salvador? Essa revelação me quebrou, leitor, como um coco maduro caindo do coqueiro, derramando tudo o que eu guardava dentro. Se Sérgio era cúmplice, e eu a arquiteta das minhas próprias mentiras, então quem era eu de verdade? A raiva fervia, quente como o sol de Pernambuco, mas ali no fundo uma faísca de esperança teimosa piscava. Talvez eu pudesse desmontar essa teia, me livrar dessa prisão que eu construí. Mas ao me virar para fugir, uma nova dúvida me atropelou. E se essa verdade fosse apenas mais uma camada de ilusão? E se eu descobrisse que há alguém mais envolvido, alguém que me observa do escuro? Agora, com Sérgio me estendendo a mão como um convite para o abismo, eu me pergunto, leitor, aceito ou afundo sozinha? O vazio ainda me chama, mas desta vez pode ser que ele esteja cheio de ecos do passado. Enquanto eu olhava para a mão estendida de Sérgio, aquele convite sinistro para o abismo dos meus medos, o vazio dentro de mim gritava mais alto que o vento que vava na noite chuvosa. E aí, leitora, eu aceito. Ou afundo sozinha, deixando os ecos do passado me engolirem como uma onda furiosa no litoral de Copacabana. Minha voz saiu rouca, cheia de dúvidas que picavam como picadas de formigas à uva. E antes que eu pudesse me conter, meus dedos se fecharam nos deles, paisa, frios e escorregados como bananas maduras esquecidas no balcão da cozinha. No instante em que nossas peles se tocaram, uma explosão de memórias me invadiu, rasgando meu peito como uma navalha de barbárie enferrujada. Sérgio não era Sérgio, ou pelo menos não como eu pensava. Ele era meu irmão, Pedro, o mesmo que eu achava ter perdido num acidente de carro nas estradas sinuosas de Minas Gerais, anos atrás. Mas isso não era possível. Leitor, o enterrei com minhas próprias mãos, senti o cheiro de terra fresca e flores do cemitério, o gosto amargo de choro e culpa na boca. Agora, ele me encarava com olhos idênticos aos dos retratos da vovó em Recife. E sua voz, baixa e urgente, sussurrou: Pat, você nunca me perdeu. Eu fingi morrer para te proteger, mas agora
Agora você precisa saber a verdade. Toda minha mente girou num redemoinho de vergonha e trauma. Imagens de noites escuras no interior de São Paulo voltando como a assombração de mulato da folia. Sérgio ou Pedro confessou que Afonso não era apenas uma criação minha, era um plano dele para me manter presa nessa teia de mentiras. Mas o golpe real, aquele que me fez cambalear como se levasse um soco de capoeirista, foi que eu não era a única com múltiplas faces. Pedro revelou que nossa mãe estava viva, escondida num sítio em Goiás, e que ela orquestrou tudo desde o começo, as personalidades trocadas, as memórias falsas, até as cartas que eu jurava ter escrito. Você acha que era louca sozinha? Nós todos conspiramos, Patty, para esconder o que você fez naquela noite de carnaval em Salvador. O sangue nas suas mãos não era de um estranho, era do papai. O mundo desabou sobre mim como uma tromba d'água nas favelas. O cheiro de chuva e suor misturado a bile na garganta. Eu quis gritar, cuspir acusações. Mas no fundo, uma faísca de resiliência acendeu, teimosa como um ipê florindo no meio da seca. Talvez eu pudesse desmascarar essa mentira, me erguer das cinzas como uma ave de fogo do folclore nordestino. Mas ao me virar para fugir, uma nova sombra surgiu na neblina, uma figura que eu reconheci nos cantos turvos da minha alma. Quem era ela? E se esse pesadelo fosse apenas o começo de algo pior? Leitor, o vazio agora sussurrava nomes que eu nunca soube. E eu me pergunto até onde vai essa teia. E quem sou eu quando todas as máscaras caem? Enquanto eu encarava aquela sombra na neblina, seu contorno se materializando como uma miragem no sertão seco de Pernambuco. O ar denso cheirava a mufo e eucalipto, misturado ao suor frio que escorria pelas minhas costas. Leitor, quem era essa figura que me olhava de volta com olhos que eu jurava conhecer melhor que o meu próprio reflexo no espelho embaçado do banheiro? Meu coração batia como o tambor de um batuque na festa junina e eu avancei, os pés afundando na lama úmida como se pisasse em uma canjica mal cozida. A sombra se aproximou, revelando-se como minha mãe ou quem eu pensava ser. Seu rosto enrugado como a casca de um jabuti era o mesmo dos álbuns de família guardados no armário em Brasília, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca vira, como o fogo de fogueira em uma noite de São João. Patrícia, ela sussurrou, a voz rouca como o ranger de uma rede na varanda. Eu não sou quem você acha. E você também não é. Minhas mãos tremeram, gripando o ar como se fossem garras de urubu sobre carniça, enquanto ela continuava: Pedro não é seu irmão de sangue. Ele é seu filho, o bebê que você deu para adoção anos atrás, em uma clínica escondida nos morros do Rio. Eu e os que você chamava de família inventamos tudo para proteger você da verdade. Você matou seu pai, sim, mas foi para salvar a mim, que era sua amante, não sua mãe. O chão pareceu se abrir sob meus pés como uma rachadura no asfalto de uma estrada no Pantanal durante a cheia, e o mundo girou num turbilhão de vergonha e fúria. Leitor, como eu podia ter esquecido isso? As memórias voltavam agora, picantes como pimenta malagueta na garganta, imagens de brigas no terreiro de casa em Salvador, o sangue quente pegajoso nas minhas mãos, e eu, aos 18 anos, fugindo para o interior de Goiás com um segredo enterrado mais fundo que um corpo em um cemitério de interior. Mas essa revelação não trouxe alívio, ao contrário. Abria uma nova ferida, supurando como uma picada de marimbondo. Se Pedro era meu filho, então a teia de mentiras se estendia além do que eu imaginava. E minha mãe, ou quem quer que fosse essa mulher, sorriu, um gesto torto como a curvatura de uma goiabeira retorcida pelo vento. Você pensou que era a vítima, Patty, mas você orquestrou metade disso? Escondeu suas ações atrás de personalidades inventadas. E agora, com tudo desmoronando, há outros que virão atrás de você. Eu quis correr, mas minhas pernas pesavam como sacos de feijão no mercado de São Paulo, a bile subindo na garganta misturada ao gosto salgado de lágrimas. No meio dessa tempestade, uma faísca de resiliência acendeu no meu peito, teimosa como um mandacaro florescendo no semiárido. Talvez eu pudesse desvendar essa nova camada de engano. Mas ao me virar, ouvi passos atrás de mim, passos que ecoavam como os de Afonso, ou era Pedro, ou pior, talvez de mim mesma. Leitor, e se eu não for a única versão de Paperiquise, e se essa verdade for apenas o véu para algo ainda mais sombrio, esperando na escuridão para me engolir inteira? O vazio sussurrava promessas de liberdade, mas eu sabia cada resposta apenas tecia mais nós nessa teia, e agora, com o sol nascendo no horizonte como uma promessa falsa, eu me perguntava quem viria em seguida.
para arrastar tudo de volta ao abismo, enquanto o sol se erguia no horizonte, pintando o céu de um laranja pera madura no quintal de minha infância em Minas Gerais. Eu me virei para os passos que ecoavam atrás de mim, cada um deles batendo como o coração de um bicho ou preguiça acordando de um sonho ruim. O ar ainda estava úmido, cheirando a terra molhada e folhas apodrecidas, misturado ao meu próprio medo, que grudava na minha pele como pó de arroz em uma festa de debutante. Leitor, e se eu disser que o que vi ali não era nenhum fantasma do passado, mas algo que me arrancava o chão debaixo dos pés? E era Pedro, ou quem eu achava ser Pedro, emergindo da neblina com um sorriso torto, os olhos fixos em mim como de um gato selvagem no sertão baiano. Ele parou a poucos passos, o corpo magro e familiar, mas sua voz saiu rouca, carregada de um sotaque que eu nunca notara antes, como se viesse de outro canto do Brasil, talvez das ruas movimentadas de Belém do Pará. Patrícia, ou devo dizer, minha criadora, você sempre achou que eu era o seu filho? O bebê que se abandonou, mas a verdade é que eu sou você. Ou melhor, eu sou o que sobrou de você depois que tudo desmoronou. Minhas mãos se fecharam em punhos, as unhas cravando na palma como espinhos de mandacaro, e uma onda de náusea subiu, amarga como quentão azedo e uma quermesse. Como assim? Gaguejei, a voz tremendo como o ranger de uma jangada no rio Amazonas. Ele riu, um som seco e vazio. E continuou: você não é Patrícia. Você é apenas uma versão, uma fração de uma mente partida. Lembra das noites em Florianópolis, quando você olhava para o espelho e via rostos diferentes? Aquele era eu, ou melhor, era nós. Você criou personalidades para sobreviver ao que fez, mas eu sou a que tomou controle. Eu sou Pedro, seu filho, sim, mas também sou Afonso. E até essa mulher que você chamou de mãe. E agora, com tudo vindo à tona, você vai descobrir que matou não só o seu pai, mas a si mesma anos atrás, em uma clínica nos arredores de Fortaleza. Você tá morta, Paty. Isso aqui é o eco do que sobrou. O mundo girou. Uma vertigem que me jogou no chão como se eu fosse um boneco de pano numa brincadeira de crianças no interior de Mato Grosso. Leitor, como eu podia questionar isso? As memórias explodiam, picantes como pimenta-biquinho na ferida aberta. Eu não era a vítima. Eu era o algoz, tecendo mentiras para me proteger, mas cada camada de verdade apenas abria outra rachadura. Meu peito doía, um peso como de um tambor de capoeira batendo sem parar, misturado a uma raiva que borbulhava como feijoadas no fogão a lenha. Mas ali, no meio do caos, uma centelha teimosa acendeu a resiliência, essa danada que sempre volta, como o sol depois de uma tempestade no litoral pernambucano. Talvez eu pudesse lutar, desfazer esse nó, mas se eu era Pedro, ou ele era eu, então quem diabos eu era de verdade? Eu tentei me erguer, os joelhos enterrados na lama fria, mas Pedro ou eu estendeu a mão, o gesto que parecia carinhoso, porém carregado de ameaça. Não acaba aqui, Pat. Há mais camadas e elas vão te engolir. E nesse instante, ouvi outra voz, a distante, chamando meu nome. Uma presença nova se aproximando da neblina. Leitor, e se isso for apenas o começo, quem mais está vindo para arrastar tudo de volta ao abismo? E o que sobra de mim quando tudo se revelar? Enquanto a neblina engolia o ar ao meu redor. Aquela voz distante ganhou forma, cortando o silêncio como uma faca de açougueiro em uma feirinha de rua no Recife. Patrícia, ela gritou novamente, ecoando com um tom familiar, mas distorcido, como o de uma gravação antiga tocada em um rádio quebrado no interior do Piauí. Meu coração batia descompassado, latejando como um berimbau desafinado em uma roda de capoeira. E eu me virei, os olhos ardendo com frio úmido que grudava na minha pele. Leitor, e se eu disser que o dono daquela voz não era ninguém que eu esperava? Ali, emergindo da bruma como um fantasma saído de uma lenda do folclore amazônico, estava uma mulher que se parecia comigo não exatamente, mas o bastante para gelar meu sangue. Seus cabelos emaranhados caíam como cipós na floresta e seus olhos profundos e acusadores fixaram-se nos meus como os de uma onça pintada pronta para o bote. Se não é Patrícia. Ela sibilou, a voz rouca e cheia de uma raiva que me golpeou como um vento de tempestade no litoral gaúcho. Eu sou a verdadeira. Você é só uma sombra, uma casca vazia que eu criei para me proteger de mim mesma. As palavras me atingiram como um soco de luva de boxe em uma academia de favela no Rio, e eu cambaleei, as pernas fraquejando como pilares de barro na cheia do São Francisco.
Como assim? Pedro ou eu riu ao lado um som que agora parecia distante, ecoando na minha cabeça como badalar de sinos em uma procissão de São João. Viu, Pat? É pior do que você pensava. Ele disse, mas sua voz tremia, como se até ele tivesse surpreso. A mulher se aproximou, seus passos suaves sobre a lama. Estendeu a mão, tocando meu rosto com dedos frios que queimaram como folhas de urtiga. Eu sou você do passado que você enterrou. Mas não foi um acidente, foi intencional. Eu planejamos tudo isso em uma clínica em Salvador, anos atrás, para fugir de um crime que você cometeu. Mas agora, com Pedro aqui, o ciclo se fecha. Você não matou só o seu pai, você roubou vidas, incluindo a dele, e eu fui forçada a me dividir para sobreviver. O chão pareceu se abrir sob meus pés, uma vertigem que me sugava como a maré baixa em uma praia de Alagoas. As memórias inundaram, ácidas como limão espremido em uma caipirinha ruim, cenas de uma vida que não era minha, rostos que eu jurava serem reais. Não, isso não pode ser! Gritei, a voz quebrando como uma cuia de chimarrão jogada no chão. Mas ela continuou. Implacável você é uma construção, Patty. Uma personalidade inventada para carregar o peso enquanto eu vivia na sombra. E Pedro, ele é real sim, mas você o transformou em sua prisão, arrancando-o de uma família em Belo Horizonte que nunca soube o que aconteceu. Leitor, como eu odiava essa verdade que se derramava. Picando como formigas de fogo na minha alma, a raiva borbulhava, misturada a um medo tão profundo que me paralisava, mas aí veio aquela faísca teimosa, a resiliência que sempre me arrastava de volta, como o nascer do sol após uma tromba d'água no Pantanal. Eu me forcei a erguer, as unhas cravadas na terra molhada, pronta para lutar, mas quanto mais eu resistia, mais o mundo ao meu redor tremia, ameaçando desmoronar. Se eu não era Patrícia, então o que eu era? E se isso significava que Pedro era apenas o começo de uma teia maior, com fios se estendendo para lugares que eu nem imaginava? E agora, leitor, enquanto a neblina se fechava novamente, trazendo ecos de risos distantes, eu me pergunto quem é a próxima sombra a surgir e o que restará de mim quando ela finalmente arrastar tudo para o vazio. Enquanto a neblina se fechava novamente, trazendo ecos de risos distantes que soavam como as gargalhadas histéricas de crianças em uma festa junina no interior de Minas, eu me agarrei ao vazio dentro de mim, leitor. Quem é a próxima sombra? A pergunta rodopiava na minha cabeça como um carrossel quebrado em uma praia de Pernambuco, girando sem parar, ameaçando me lançar no abismo. Mas aí, como um raio, cortando o céu carregado de uma tempestade no sertão baiano, a neblina se rasgou e uma nova figura emergiu, não uma sombra, mas uma presença sólida, tangível, que me fez congelar no lugar. Era um homem alto e imponente, com o rosto marcado por cicatrizes que pareciam sulcos de uma enxada em terra árida do Nordeste. Seus olhos, profundos como o Rio Negro em meio à floresta, fixara-se em mim com uma mistura de pena e fúria que me cortou como o chiado de uma navalha em uma barbaíria de São Paulo. Patrícia, ele disse, a voz grave e familiar e acuando como o som de um tambor em uma cerimônia de umbanda. Ou melhor, o que sobrou de você? Eu pisquei, o coração martelando como o batuque de um samba enredo no rio, tentando entender. Ele não podia ser real, ele era o homem que eu matei e fantasma que assombrava meus pesadelos, mas ali estava vivo, respirando o ar úmido que grudava na minha pele como suor após uma pelada de futebol em uma quadra de pelada. Você não matou ninguém, ele sibilou, aproximando-se com passos que afundavam na lama, deixando pegadas como as de um jumento carregado em uma trilha do Pantanal. Eu sou seu pai, sim, mas tudo isso foi uma mentira que eu criei. Aquela mulher, a tal sombra, era minha cúmplice. E Pedro? Pedro é o pior de tudo. Ele não é sua vítima, ele é o arquiteto disso tudo, leitor. Eu paguei para que ele entrasse na sua vida, para que você se quebrasse, se reconstruísse em pedaços, tudo para esconder um segredo maior, o crime que eu cometi anos atrás, em uma vila esquecida do Pará e que você carrega como um fardo que não é seu. As palavras me atingiram como um coice de mula em uma fazenda goiana, virando meu mundo de cabeça para baixo. Se eu não era assassina, então o que eu era? Uma marionete dançando ao som de cordas invisíveis puxadas por aqueles que eu amava. A raiva subiu como bile na garganta, misturada a um alívio amargo que queimava como pimenta malagueta em uma moqueca capixaba. Mas isso só abriu uma nova ferida. Se Pedro era o traidor, porque ele ria ao meu lado minutos atrás, eu me virei para ele, mas o homem, meu pai, agarrou meu braço.
seus dedos frios como o vento do sul em um inverno catarinense. Não confie em ninguém, ele sussurrou, e eu senti o cheiro de terra molhada e cigarro barato pairando no ar, um fedor que me lembrava de tardes perdidas em uma taberna de Belém. Mas quanto mais eu tentava desvendar essa teia, mais nós se apertavam, transformando cada verdade em uma armadilha maior. Leitor, a resiliência que me mantinha em pé, como uma palmeira resistindo a um temporal no litoral nordestino, agora tremia ameaçada de desabar. Se isso era tudo uma farsa, quem eu realmente sou? E, enquanto o riso ecoava mais alto, misturando-se ao som de passos se aproximando, eu soube que a verdadeira sombra estava prestes a devorar tudo, inclusive você, se não tomar cuidado. Qual é o próximo passo nesse jogo cruel? E o que Pedro fará quando eu confrontar o impossível? Enquanto eu encarava o vazio à minha frente, leitor, a pergunta ecoava como o badalar de um sino rachado em uma igreja abandonada do interior de Goiás. Qual é o próximo passo nesse jogo cruel? E o que Pedro fará quando confrontar o impossível? Meu coração batia descompassado como tamborim enlouquecido em uma roda de capoeira na Bahia, e eu me virei para o homem que afirmava ser meu pai, os olhos dele perfurando os meus como estacas em um terreiro de candomblé. Mas antes que eu pudesse formular uma palavra, uma risada baixa e familiar cortou o ar úmido. Vindo de trás dele era Pedro, emergendo da neblina como um fantasma de carnaval mascarado no rio. Vamos, Patrícia, Pedro disse. A voz suave como o canto de um sabiá em uma manhã de Minas, mas com um tom que agora me gelava como o vento gelado do Planalto Central. Ele se aproximou e eu vi algo nos seus olhos que não havia notado antes, um brilho de posse, como de um fazendeiro matogrossense avaliando seu gado. Você ainda não entende, não é? Todo esse teatro foi ideia sua. As palavras caíram sobre mim como uma enxurrada no sertão durante as chuvas de verão, levando tudo que eu conhecia para longe. Meu estômago revirou o gosto de bilis subindo como o cheiro acre de feijão queimado em uma cozinha de favela paulista. Eu pisquei, tentando negar, mas as memórias começaram a se desdobrar como um novelo de lã enranhado em uma tecelagem amazônica. Imagens flashes eu, anos atrás, em uma casa decadente no Pará, sussurrando planos para um homem que se parecia com meu pai, manipulando Pedro para entrar na minha vida como uma peça em um tabuleiro de dominó jogado em uma praça de Recife. Não, eu murmurei, a voz tremendo como folhas de bananeira no vendaval de uma tempestade catarinense. Eu não fiz isso, mas a verdade se impunha crua e viscosa, grudando na minha pele como o suor após uma partida de futebol de rua em uma quadra carioca. Eu era arquiteta, leitora, mentora de toda essa teia de mentiras, uma forma distorcida de proteger um segredo ainda mais profundo, o trauma de uma infância roubada, onde eu mesma enterrei os corpos dos meus erros em uma cova rasa no Pantanal. A raiva explodiu dentro de mim, misturada a uma vergonha que queimava como pimenta-biquinho e uma feijoada baiana, mas junto veio uma resiliência teimosa, uma de uma mangueira que se curva, mas não quebra no ciclone. Se eu criei isso tudo, então quem sou eu de verdade? Não uma vítima, mas uma manipuladora, uma sombra jogando com outras sombras. O homem que eu pensava ser meu pai Rio, um som áspero como o range de um barco no litoral nordestino, e Pedro estendeu a mão oferecendo uma saída que eu sabia ser outra armadilha. Aceite isso, e podemos reescrever tudo. Ele disse, mas suas palavras só apertaram o nó no meu peito, transformando essa revelação em um novo abismo. Agora, leitor, enquanto eu me debaterei com essa verdade podre, sabendo que eu mesma sou o monstro que eu temia, o que acontece se eu me desfizer? E se você, aí do outro lado, for a próxima peça nesse xadrez enlouquecido? E enquanto eu me debaterei com essa verdade, podre leitor, sabendo que eu mesma sou o monstro que eu temia, o peso dessa revelação me arrastava para o fundo de um poço sem fim, escuro como o breu de uma noite caipira no interior de São Paulo. Cada respiração era uma luta, o ar úmido grudando na minha garganta como o vapor de um churrasco mal passado em uma festa junina mineira. E eu me virei para Pedro e o homem que afirmava ser meu pai, os olhos turvos de lágrimas que queimavam como limão em uma ferida aberta. Se eu criei isso tudo, eu murmurei a voz rouca como o canto de um curió em uma manhã chuvosa do Amazonas. Então, por que parece que ainda há algo faltando? Pedro deu um passo à frente, sua mão estendida como um convite envenenado, mas antes que eu pudesse recuar, uma dor lancinante perfurou minha cabeça, como o golpe de uma faca em uma roda de samba no rio. Imagens desabaram sobre mim, não era apenas eu que arquitetara essa teia de mentiras.
Havia outra voz, outra presença pecando nos cantos da minha mente. Eu me vi anos atrás em uma casa decrépita no Ceará, não sozinha, mas com uma sombra que se movia como eu. Era ela ou era eu, sussurrando os planos, manipulando Pedro para ser o peão perfeito. Mas agora, no meio daquela neblina sufocante, a verdade explodiu. Pedro não era real. Ele era uma criação minha, uma fração da minha alma partida, uma personalidade que eu inventara para suportar o trauma insuportável. O choque me paralisou, leitor, como se eu tivesse levado um raio durante uma tempestade no Pantanal. O homem que eu pensava ser meu pai, aquele que ria com um som áspero como o vento no sertão nordestino, se dissolveu em um borrão, e eu percebi que ele também era fruto da minha mente fragmentada. Todo esse teatro, as mentiras, as manipulações eram sintomas de uma dissociação profunda, um véu que eu tecera para esconder o verdadeiro horror. Eu não era só a arquiteta, eu era a prisão, o carcereiro e o prisioneiro. Pedro, com seu brilho possessivo, era apenas o reflexo do meu próprio desespero, uma ilusão que o alimentara como pão de queijo quentinho em uma cozinha familiar, mas que agora se esfarelava entre os dedos. Minha raiva se misturava ao medo primordial, gosto de terra e suor na boca como após uma corrida pelas favelas de Salvador. E eu gritei: "Você não é real! Nenhum de vocês é!" Mas as palavras ecoaram de volta, um eco que me acusava. Se Pedro era parte de mim, então quem eu era de verdade? Uma sobrevivente ou uma destruidora? Essa revelação não libertava ela, amarrava novos laços, transformando minha culpa em um labirinto ainda mais escuro. Eu me inclinei para frente, as unhas cravando na terra molhada como raízes de uma jabuticabeira resistindo ao vendaval, sentindo uma faísca de esperança teimosa talvez. No fundo, eu pudesse me reconstruir, mas, leitor, enquanto eu tentava agarrar essa esperança, uma nova sombra se formou no limite da minha visão. E se essa loucura fosse contagiosa? E você, do outro lado, já estivesse enredado nessa espiral? O que acontece quando o jogo se volta para mim de vez? Enquanto eu me enroscava naquela teia de mentiras que eu mesma tinha tecido, leitor. O ar pesado da minha própria mente me apertava o peito como o calor de um dia de verão no Recife. Eu percebi que Pedro, meu pai, todos eles nada mais eram do que ecos da minha dor, fragmentos da minha alma quebrada. Mas agora, ali sozinha no escuro, eu precisava me livrar desse peso. "Adeus, Pedro", eu sussurrei, a voz tremendo como folhas de coqueiro no vento de uma tempestade baiana. Ele se dissolveu no ar como fumaça de um churrasco que se esvai, e com ele levou um pedaço do meu caos, a raiva que queimava dentro de mim, como pimenta malagueta na língua, começou a se transformar em algo mais suave, uma calma forçada como o balanço de uma rede em uma varanda paulista. Eu me vi no espelho da minha mente não como o monstro que eu temia, mas como uma sobrevivente. Toda aquela manipulação, as ilusões que criei para aguentar o trauma, eram apenas armadilhas que eu armei para mim mesma. Mas agora podia desarmá-las. Eu sou real. Eu disse alto, as palavras ecoando como um rufar de tambores em uma roda de capoeira no rio. Eu me levantei, as pernas bambas, como depois de uma noite de forró no interior de Pernambuco, e senti o chão sob os pés, firme como a terra vermelha do sertão. Os conflitos se desfaziam como nuvens após a chuva, e eu finalmente entendia, não era preciso ser perfeita para ser inteira. Pedro se foi, meu pai imaginário se despediu com um sussurro no vento, e eu lhes dei um adeus sem lágrimas, apenas com gratidão por terem me ajudado a sobreviver. Mas, leitor, no fundo, uma pergunta ainda pairava: e se essas sombras voltassem? E se a loucura não fosse só minha, mas uma semente plantada em outros? Essa dúvida me deixava inquieta, como o zunido de um mosquito em uma noite quente de Brasília, mas também acendia uma faísca de esperança. Eu podia me reconstruir passo a passo como um artesão moldando uma cerâmica no Vale do Jequitinhonha. O jogo estava encerrado, mas a vida continuava, cheia de mistérios que eu ainda precisava desvendar. Agora, leitor, você que acompanhou essa jornada até o fim, não pode parar aqui. Você precisa se inscrever agora, curtir, comentar e compartilhar para que essa história chegue a mais pessoas. Não espere nem um segundo a mais. Só os verdadeiros fãs entendem o quanto isso importa. Vamos, faça a sua parte e fique ligado para o que vem a seguir.